Eu sou André Medeiros, da Sala do Desenvolvimento. E a conversa de hoje surgiu a partir de uma conversa que eu tive com o José. José é um cara que tem aproximadamente entre 40 e 50 anos de idade. Grande parte de sua vida profissional ele trabalhou em multinacional e teve uma carreira de sucesso. Em determinado momento da vida ele parou e disse: eu quero outra coisa, eu quero empreender. E resolveu juntar todas as suas economias, a indenização que recebeu da empresa, e abrir um negócio próprio. Abriu um negócio próprio, foi inovador, se preocupava com os clientes, e o negócio cresceu. Mas quando chegou a crise, nos últimos anos, o negócio não prosperou e na realidade ele quebrou. Depois que ele quebrou, ele começou a trabalhar como autônomo. E no ano passado, na virada do ano, no final desse ano, para o começo, ele me ligou e a gente começou a conversar e ele disse: André, eu nunca passei uma crise tão grande quanto eu estou passando esse ano. E ele estava muito frustrado. Vale a pena um parêntese. Por que eu falei a idade de José? Entre 40 e 50 anos de idade. Essa idade é justamente a idade da crise da meia-idade. Se você começar a procurar na internet, na literatura, tem vários psicólogos, psiquiatras que relatam isso. O homem, quando chega nessa faixa etária, entre 40 e 50 anos de idade, ele começa a perceber que o vigor físico dele não é o vigor que era, ele começa o cabelo a cair, ele começa muitas vezes os filhos adolescentes não acham que ele é o super-herói, pelo contrário, às vezes acham que ele está ultrapassado. E alguns, às vezes, os planos profissionais dele não aconteceram do jeito que ele gostaria, ou outros aspectos da vida. Então ele começa a reavaliar a vida dele. Ele começa a ver mais a parte negativa do que a parte positiva. E a partir desse momento ele começa a ter uma propensão grande a tomar decisões equivocadas, impensadas, às vezes irresponsáveis, imaturas. E isso é interessante que ele saiba que a grande maioria dos homens, os homens eles vivem isso em diferentes graus, às vezes é mais profundo, às vezes demora mais tempo em determinadas pessoas, às vezes passa que nem se percebe, mas que todo homem vivencia isso aí. É interessante que ele saiba para poder se perceber, quanto mais se autoconhecer é melhor, e é interessante que a esposa saiba também. Por quê? Porque, por exemplo, quando a mulher está no TPM, o homem sabe que ela está na TPM e começa a dar determinados descontos naquela fase. Então, se ela sabe que todo homem nessa idade existe uma possibilidade grande de ter essa crise da meia-idade, é legal para ela apoiar o marido e os dois juntos passarem por essa fase de uma maneira mais tranquila, tanto para ele, para ela e para a família. Né? Então, assim, voltando a José, ele estava no meio da crise, ele está no meio da crise, na idade entre 40 e 50 anos de idade. E aí eu contei uma historinha para José. José, você conhece a história do criador de cavalo? Tinha um criador de cavalo que ele cuidava muito bem dos cavalos dele e ele levou um cavalo em especial para um concurso. E esse cavalo ele foi premiado. Quando ele voltou para a fazenda, os amigos: poxa, cara, que sorte, né? Teu cavalo foi premiado. Ele disse: depende. Os amigos: depende? Bom, à noite, a fama do cavalo dele ter sido premiado, né, dessa notícia, ela se espalhou na cidade e tinha um grupo de ladrões que foram lá e roubaram o cavalo dele. Roubaram esse cavalo, no dia seguinte os amigos foram lá: poxa, cara, você investiu tanto, você cuidou tão bem dos cavalos, que azar, né? Ele disse: depende. Eu disse: depende? Aí no dia seguinte o cavalo ele conseguiu fugir dos ladrões e no meio do caminho ele encontrou um grupo de éguas, fez amizade e voltou para a fazenda com aquele bando de éguas junto com ele. Então os amigos: poxa, cara, que sorte, além do cavalo ainda teve o bônus, que são as éguas que chegaram junto, que legal, né? Ele disse: depende. Disse: poxa, depende? Depende. No dia seguinte o filho dele foi começar a treinar o cavalo, né? A domar o cavalo, e nesse processo ele caiu do cavalo e quebrou a perna. Os amigos: poxa, mas que azar, né? O teu filho quebrar a perna. Ele disse: depende. No dia seguinte passou o exército do rei lá, recrutando todos os homens que tinham a faixa etária do filho dele.
Como o filho dele estava com a perna quebrada, não foi para a guerra. Os amigos dele souberam disso e não foram falar mais nada para ele, porque tudo depende. Então, esse processo de dificuldade que ele está passando, tem uma parte da Bíblia que fala sobre isso também. É Paulo. Paulo, ele começa a conversar e ele diz o seguinte, que passou na vida dele bons momentos, com muita riqueza, com muita fartura, e passou momentos de muita privação. E tanto no momento de fartura quanto de privação, ele foi alegre. E o segredo é descobrir como ser alegre em todas as situações que você vivencia. E aí a gente começa a falar o seguinte, olha, tem um livro hoje que é chamado Inteligência Positiva, que ele diz o seguinte, que dentro de todos nós existem os sabotadores, e o principal sabotador é o crítico, que ele é implacável, e existe o sábio. E o crítico, numa situação tipo essa que ele vivenciou, ele começa a olhar toda a negatividade, falar e muitas vezes se culpar, né? Culpar o indivíduo por toda aquela situação. Já o sábio adota outra postura. O sábio adota a postura, imagine o seguinte, imagine um campeonato de futebol que você está participando e no jogo de hoje aparece um calo no seu pé. Se o crítico tiver no comando, o crítico vai virar e vai começar a xingar o sapato, xingar o seu pé e reclamar o tempo todo por causa daquilo. O sábio vai chegar e vai dizer, poxa, vamos cuidar desse pé, porque amanhã ou depois de amanhã a gente vai ter jogo e a gente precisa estar bem. Então vamos cuidar do pé. Cuida-se do pé e depois a gente vê. Então, do jeito que é com o pé, é com você. A situação está ruim, a situação complicou, mas você tem que ser tratado com carinho. Para quê? Para que exista um sentimento positivo. Por quê? Existem estudos de psicologia, que até são relatados nesse livro também, da Inteligência Positiva, que diz o seguinte, se você tiver um pensamento positivo para um pensamento negativo, você praticamente está entrando em depressão. Qual é, então? Porque o pensamento negativo ele tem muito mais força. Então, qual seria a quantidade de pensamentos positivos para poder você começar a encarar a vida de uma forma melhor? De acordo com o livro e de outros dos estudos, diz que é 3-1. Você tem que ter 3 pensamentos positivos para um negativo. Esse é o percentual. Então, num cenário como esse, qual que seria interessante? O cenário é esse. É o que você tem na mão. Então você tem que tirar o melhor proveito. Você tem que parar e perguntar. Tá, o cenário é esse e quais são as 3 coisas que eu posso tirar de bom desse cenário que eu estou vivendo? A partir do momento que você se coloca nessa questão e você realmente se força a responder essa pergunta, quais são as 3 coisas de bom que eu vou tirar nesse cenário, você começa a ter uma vida de mais energia, em vez de estar totalmente energizado, sem energia para tratar o problema, agora você começa a ver esperança e começa a traçar estratégias para lidar com aquilo. E pode ser realmente que depois disso, daqui a algum tempo, você pare lá na frente e veja o seguinte, com tua vida completamente diferente, você dizer, olha, poxa, alguém te perguntar qual foi o momento que mais marcou a sua vida para você chegar aqui. O momento que mais marcou minha vida foi aquele momento que eu estava no fundo do poço. Quando eu encostei no fundo do poço, que eu pude empurrar com os pés, dar um impulso para cima. Aquele foi o momento mais importante na minha vida, porque hoje minha vida está melhor do que era antes. Então, a gente tem que ter consciência de que temos que gerenciar o nosso cérebro, gerenciar os nossos sentimentos, para que a gente sempre fique energizado e consiga produzir mais e ter bons resultados. Eu falei de José, mas se você conhecer algum José, que eu acho que você conhece, compartilha com ele. Pode ser que seja importante essas ideias para ele. Compartilha com José, com o teu José, com o José que você conhece. Dá um like, que é importante para poder divulgar mais os vídeos, e compartilha para as pessoas que você acha que vai fazer bem. Um grande abraço.